O nosso assunto agora é regulamentação do trabalho por aplicativo, que está sempre nos centros das discussões, principalmente agora. Até porque no Congresso Nacional e no Supremo Nacional, esse assunto está sempre em discussão. Estamos às vésperas de decisões que podem redefinir o futuro de milhões de motoristas e entregadores em todo o país. O debate sobre a chamada uberização ganha novos contornos jurídicos e também sociais. Para analisar o que é que está em jogo e esclarecer esses possíveis impactos para trabalhadores, empresas e para o mercado de trabalho, nós convidamos para a conversa de hoje aqui no Pan News em Revista a juíza federal do trabalho, Taciela Cordeiro Cilelo, que gentilmente atendeu o nosso convite para conversar ao vivo com o nosso ouvinte, não só da rádio, mas da nossa transmissão do YouTube. Doutora, bom dia, seja bem-vinda à Jovem Pan News. Bom dia, eu que agradeço o convite, é um prazer. O termo uberização tem sido muito usado para descrever uma transformação, doutora Taciela, no mercado de trabalho. Do ponto de vista jurídico, como é que a senhora define esse modelo atualmente que tem movimentado muito a nossa vida e movimentado o mercado de trabalho? Esse modelo, na verdade, que esse neologismo uberização é usado para descrever todo esse trabalho intermediado por plataformas, é um exemplo desse novo modelo econômico, esse ecossistema que acontece hoje no mundo inteiro. É o capitalismo de plataforma. Então, é realmente algo que veio com a tecnologia, com a criação dessas novas empresas de tecnologia, e só tende a crescer, principalmente com a entrada da inteligência artificial também. Então, é um fenômeno relativamente novo e que precisa, como todos os fatos sociais, eles vêm normalmente antes da regulamentação específica, do enquadramento jurídico necessário, mas é um fenômeno que a uberização, pela Uber ser a maior empresa nesse sentido, recebeu esse nome de uberização, mas é um fenômeno conhecido mundialmente como capitalismo de plataforma. Agora, doutora Taciela, muito se fala sobre pontos de insegurança jurídica envolvendo motoristas e entregadores por aplicativo. De que forma é que a gente pode traduzir isso para o nosso ouvinte de pontos de insegurança jurídica nesse momento agora, onde só se discute isso atualmente? E falando diretamente agora para o trabalhador. A questão da insegurança jurídica é porque esse trabalhador hoje, ele não tem um vínculo formal com a plataforma. Ele é um trabalhador informal, sem qualquer proteção jurídica. Porque no nosso sistema, no ordenamento jurídico brasileiro, existe uma dicotomia, que no meu sentir já é necessário que ela seja superada. Mas ela é trabalhador formal, normalmente aquele trabalhador contratado pela CLT, e esse trabalhador tem os direitos previstos na CLT, como férias, 13º, FGTS, e fora da CLT, todos os informais. E o número de informais no Brasil é muito grande, ele chega a superar o número de trabalhadores contratados pela CLT. Então, esses trabalhadores, eles ficam nesse espaço de insegurança jurídica nesse aspecto, porque eles não têm essa proteção do ordenamento jurídico nesse sentido. E muitas vezes esses trabalhadores, por entenderem que têm um vínculo de emprego com a plataforma, com o Uber ou com a Rappi ou com, enfim, outras dessas intermediadoras, eles acabam ajuizando ações e o tratamento dessas ações varia muito do entendimento do juiz que analisa os pedidos. Então, pode ser que esse trabalhador tenha um vínculo de emprego dele reconhecido nos moldes da CLT, caso o magistrado entenda que estão preenchidos os requisitos da CLT para que seja declarado um vínculo de emprego, ou esse trabalhador pode não ter o vínculo de emprego dele reconhecido. Então, é realmente algo que é muito ruim para o nosso sistema jurídico, porque gera um número elevado de ações trabalhistas, né, de uma justiça que já tem muitas ações. Ano passado parece que foram quase 4 milhões de ações distribuídas, obviamente não todas a respeito de uberização, mas é um número muito grande. E esses trabalhadores, eles não sabem qual vai ser o resultado daquele processo. Então, é um fenômeno que é muito ruim para todas as instituições, não é? Para a empresa intermediadora, para o trabalhador, para aquele que eventualmente contrata um serviço como o iFood, as empresas tomadoras desse serviço. Então, esse é o cenário de insegurança jurídica que tem sido muito falado. Nesse sentido, o Supremo tem hoje 2 ações que vão ser julgadas e possivelmente deve se posicionar trazendo nesse cenário um pouco mais de segurança jurídica. Embora, eu acho importante ressaltar
que eu acredito que o melhor caminho para isso seria a atuação do Congresso, porque o Congresso, sim, tem legitimidade e competência para legislar sobre esse tema. E eu acredito que, por conta da tripartição dos poderes, não é, da própria democracia, seria importante um posicionamento legislativo a respeito dessa matéria. Agora, caso isso não aconteça, essa decisão não do Congresso, doutora Tassiela, quais seriam os impactos práticos para trabalhadores e para empresas se essa decisão sair através do STF, por exemplo, que possa existir um vínculo empregatício? O impacto prático é imenso. É uma transformação completa de um modelo de negócios. No sentido de que os trabalhadores teriam que ter carteira assinada pela plataforma, o impacto nos custos desse serviço, muito possivelmente, é, na própria organização, porque é importante que se tenha em mente que a CLT ela não é só um documento que traz direitos, não é uma legislação que traz direitos, ela também traz deveres para o trabalhador também. Então, o empregador, nos moldes da CLT, ele exerce um poder diretivo, no sentido de determinar local de prestação de serviços, período de férias, horário de trabalho. Então, uma série de fatores que, no meu sentir, esses trabalhadores de plataforma têm autonomia nesse aspecto. É claro que não é uma autonomia completa, mesmo porque eu, particularmente, não consigo nem mesmo citar uma relação de trabalho que traga essa autonomia absoluta, mas, assim, há uma série de deveres que certamente seriam implementados, né, por conta desse reconhecimento de um vínculo de emprego. É uma transformação imensa para esse ecossistema, assim, porque eu acredito que é um modelo de negócios muito diferente daquele para o qual a CLT foi criada na década de 40, que era um modelo industrial, né? Mas realmente é algo que a gente não tem como agora fazer um exercício de futurologia, é preciso aguardar para ver qual vai ser o sentido dessa regulamentação. Eu acredito que esse modelo de trabalho demanda uma legislação específica, que entenda as necessidades de autonomia, flexibilidade, mas também traga esses trabalhadores para o nosso sistema de proteção social. A Constituição da República, ela fala em proteção social aos trabalhadores, e não somente aos trabalhadores que têm vínculo de emprego, é a todos os trabalhadores. E as novas formas de relação de trabalho são inúmeras. A tecnologia ela trouxe esse novo modelo de prestação de serviços. Então, é preciso que o nosso ordenamento jurídico ampare também esses trabalhadores para os casos de infortúnio, de acidente, de proteção adequada na prestação de serviços em relação aos equipamentos de proteção individual, acolhimento previdenciário, direito ao descanso. Então, é muito importante que exista uma proteção. A questão realmente que é trazida hoje é se a CLT seria o instrumento adequado a regulamentar essas relações de trabalho. Agora, doutora Tassiela, seria tão bom e interessante se os motoristas, se os entregadores tivessem uma maior participação nessas negociações coletivas, né? Como é que isso poderia funcionar na prática? Até porque quem está sentindo na pele são eles que estão ali no dia a dia. Se eles pudessem realmente dar opiniões, participar dessa discussão, e que lamentavelmente nem sempre isso acontece, não é? Sem dúvida, esse ponto que você traz é muito importante, porque a categoria, esses trabalhadores, eles precisam de fato ser ouvidos, porque muitas vezes o próprio judiciário, o Ministério Público, os legisladores não conhecem a realidade de vida daqueles prestadores de serviço. Então é muito importante que eles sejam ouvidos. O Supremo fez uma audiência pública, salvo engano, no final do ano passado, e é imprescindível realmente que a categoria, que esses trabalhadores levem as suas demandas e tragam lucidez sobre a forma como esse serviço é prestado, sobre as necessidades de fato, não é? Em relação à jornada de trabalho, em relação aos equipamentos de proteção, em relação ao repouso semanal remunerado, que tragam mesmo essa realidade, porque é a teoria da realidade, a realidade se impõe, para que consigamos chegar a um modelo que atenda tanto a livre iniciativa, não é? E principalmente proteja esses trabalhadores dentro do nosso ordenamento jurídico. É muito importante que os trabalhadores tragam a sua vivência, as suas necessidades, os seus anseios para o debate.
Juíza Federal do Trabalho, Taciela Cordeiro, muito obrigado pela gentileza de tirar um pouco do seu tempo para conversar com os nossos ouvintes agora. Acredito que nós, nesse momento, estejamos com muitos ouvintes trabalhando, acompanhando e vendo o que é que está sendo discutido nesse momento. Muito obrigado pela gentileza, doutora. Imagina, é um prazer. Muito obrigada. Obrigado, então. Doutora Taciela Cordeiro, juíza federal do trabalho, falando sobre uberização.